Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui o nosso processo da nossa live, virou agora às 17 horas exatamente, e vamos iniciar a nossa live, iniciar hoje uma live muito especial, hoje que nós vamos falar sobre ensino de língua estrangeira. Nós trouxemos uma convidada muito especial hoje para poder conversar com a gente sobre ensino de língua estrangeira, e eu fico muito feliz da entrada de vocês. Olá, vão chegando. Que daqui a pouquinho nós vamos conversar. Boa tarde, tudo bem? Então, e aí ao longo da nossa live, eu vou até me retratar com a live da semana passada, ao longo da nossa live, trago umas perguntas que na medida do possível a gente vai com certeza respondendo. Boa tarde, tudo bem? Então o que acontece? A gente vai respondendo e trazendo para vocês aquilo que nós vamos trabalhar. Bom, então, para iniciar a fazer a introdução, enquanto esperamos aí a nossa convidada chegar, então o que acontece? Nós vamos trabalhar com vocês hoje o ensino de língua estrangeira. Então, aprender uma língua estrangeira é algo fundamental hoje em dia, né? No entanto, não podemos esquecer que também é um processo que guarda relações socioculturais. É um processo que guarda relações socioculturais. No intuito de mergulhar nesse universo, as pessoas se rendem a diversos tipos de metodologias que prometem revolucionar a forma como se aprende língua. A pergunta que fica é: será que esses métodos cumprem realmente o que prometem? Bom, para conversar sobre essas e outras questões, nós convidamos a professora Priscila Aline, especialista em língua inglesa e doutoranda em estudos da linguagem. Bom, então nós convidamos a professora para vir bater um papo com a gente a respeito dessas questões e de outras questões também que são muito importantes a respeito do ensino de língua. Muito bem? Deixa eu conferir aqui se a professora já chegou. Está presente? Ainda não? Nós vamos aguardando, ok? Então, o que acontece? Nesse momento, é importante você pensar quais perguntas você tem para a professora Priscila Aline, para a gente trocar essa ideia. Participe do chat, dê a sua participação também, que vai ser muito importante para contribuir com essa live, que vai ficar gravada e vai trazer uma informação, um conteúdo bacana para as pessoas. Aí a professora está presente, eu já vou convidá-la, tá bom? Bate-papo sobre ensino de língua estrangeira, hein? É um assunto muito polêmico. Obrigado pela presença da senhora aqui, você, né? Aqui na nossa live, professora Jess, uma grande professora do YouTube aí, do Instagram aqui conosco também na live. Fico muito feliz. Olha, que legal. Então, seja muito bem-vinda, Priscila Aline, professora Priscila, minha amiga, minha colega, fez mestrado comigo. Agora, muito orgulho fazendo doutorado. Eu tenho um carinho muito grande pela Priscila, é uma irmã para mim. E fico muito feliz de fazer essa live com você. Eu gostaria que você se apresentasse para os caminhantes da linguagem, para os nossos amigos aí. Fique à vontade. Quem é Priscila? Eu acho que sua live está cortando. Vamos ver se melhora. De estar aqui com vocês. Tá conseguindo me ouvir? No começo, não. Então, retornando aqui, eu estou agradecendo o seu convite, que é muito bom reencontrá-lo nessa tarde, para a gente ter uma conversa. A gente sempre tem conversas muito ricas, reflexões muito interessantes. É legal a gente compartilhar com os caminhantes da linguagem também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, Priscila é professora do estado de Mato Grosso, professora de língua inglesa e estudante da linguística agora, pesquisadora em estudos da linguagem, mais especificamente tenho estudado muito com Bakhtin, tenho tentado desenvolver um pouquinho de conhecimento sobre o ensino de línguas e a compreensão uma compreensão do discurso como algo que
faz parte aí da construção desse ser humano, que é um ser complexo e cheio de nuances, todas elas atravessadas pela linguagem, que eu acredito verdadeiramente, e eu acho que você compartilha esse pensamento comigo, né, Paulo? Que é a ferramenta mais incrível que o ser humano tem para se construir. Tem um valor muito subestimado dentro da nossa sociedade, né? O que é a linguagem mesmo. Deveria ser mais valorizado essas reflexões em torno da língua. Muito bom, muito bom. Priscila, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como você vê a ideia de língua. O que é língua para você? Aliás, o que é essa tal de língua materna? Existem outras línguas dentro de um país? Nossa, perguntas excelentes para a gente começar nosso bate-papo, né, Paulo? Bom, a língua, temos várias formas de olhar para a língua, várias maneiras diferentes, e a forma como eu olho para a língua também define a minha relação com ela e principalmente a minha prática pedagógica. Para mim, Priscila, a língua é aquilo que nos constrói. É tudo aquilo que faz com que Priscila seja Priscila, Paulo seja Paulo, e esse encontro seja esse encontro. A nossa realidade é construída a partir da língua. A gente se relaciona, a gente vê o mundo e processa as informações que estão nesse mundo a partir da nossa linguagem, né? Nosso processo de pensamento, ele vai ser organizado a partir da linguagem. Isso faz com que a gente se relacione de determinadas maneiras com esse mundo, com esses outros que circulam nesse mundo, né? Então, eu acho que a língua é essa ferramenta incrível que permite que a gente construa os nossos valores, a nossa identidade, as nossas verdades e as nossas relações. E a língua materna. Mãe é quem cria, né? Mãe é aquela que aconchega, que embala, e ela nem precisa ser mãe biológica para isso, né? Mas a mãe, a essência da mãe é esse cuidado, esse aconchego, essa educação, essa criação. E a mãe, a língua materna é essa mãe, esse espaço de fala que nos acolhe e que nos torna quem somos. Porque tudo que nos é dito, né, por meio da palavra, vai nos transformar, vai nos educar, vai construir os nossos valores. E nesse sentido, desde que eu estou na barriga da minha mãe, desde que eu estou em processo de formação, eu estou entrando em contato com a linguagem, certo? A gente ouve a mãe falar, mesmo que isso não seja necessariamente compreendido pelo bebê, ele já está imerso em um contexto linguístico. Isso, de alguma forma, vai preparar ele para desenvolver essa linguagem em um momento, né, em que a parte biológica estiver preparada para fazer isso. Então, a gente ganha essas referências de dentro dessa cultura, de dentro dessa língua, no meu caso, língua portuguesa, né? E a gente acaba se preparando para ingressar nessa cultura e produzir falas utilizando essa língua mãe. E não existe uma outra língua que te cause o mesmo conforto, que te exprima, que você consiga ser o que você é desde pequenininho, que conte a sua história, do que a sua ou as suas, se você for uma pessoa criada com 2 ou mais línguas, né? Línguas maternas. Então, a língua materna é realmente essa ferramenta que a gente usa para se criar desde muito jovem, desde muito bebê. Desde que a gente está na barriga da mãe até a gente começar a balbuciar as primeiras palavras e até a gente dar o último suspiro. A nossa língua materna é isso que nos conforta, que nos aconchega. E a outra pergunta. E mamãe está aqui, então a gente lembra, né? A língua vem associando aí com essas memórias de
de aconchego, de carinho. Beijo, mãe. E sobre o multilinguismo, né? O Brasil é um país multilingüe. Apesar das pessoas não pararem para pensar, o Brasil é um país que tem várias línguas, como várias outras línguas, convivendo dentro desse espaço geográfico. A gente considera, a gente assume que todos que perpassam o nosso caminho são nativos de língua portuguesa, né? São falantes de língua portuguesa. Mas isso não é verdade. A língua portuguesa é uma língua oficial. Mas a gente tem línguas indígenas no Brasil. A gente tem línguas de sinais, e não só a Libras. Andei pesquisando aqui e descobri que tem uma língua indígena de sinais também, né? Muito interessante isso. Então, o Brasil é um país multilingüe, multicultural. E aí eu já questiono, Paulo, porque me questionaram e eu nunca refleti sobre essa questão. Mas você já perguntou para o seu estudante, para o seu aprendiz, qual é a sua língua materna? Porque eu nunca fiz essa pergunta em sala de aula. E talvez a gente precise perguntar, porque isso faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Verdade, nunca fiz essa pergunta. Agora me deu essa ideia, já vou ter aula agora segunda. Vou fazer essa pergunta para meus alunos. Qual é a sua língua materna? Eu acho que vai descobrir algumas coisas novas. E eu fiquei pensando, e como que a língua estrangeira entra nessa história toda? Como é que a gente se relaciona com a língua estrangeira? É o estranho mesmo que entra na nossa vida, invade a gente? Não sei se eu fui muito poético. Sim, foi. Por isso que eu adoro as nossas conversas, né, Paula? A gente dá vazão a essas brincadeiras com a linguagem que a gente vive, que a gente gosta tanto. Bom, o estrangeiro vem dessa ideia do que é estranho e do que é exterior a mim, né? Do que vem de fora. E essa ideia de língua estrangeira, ela vai sim apelar para uma existência daquilo que está fora, de uma cultura a outra, né? De uma cultura que me é estranha. E aí, nesse sentido, cabe, né, uma reflexão sobre esse termo. Nós estamos inseridos em um contexto de globalização. O outro não é mais tão outro assim. As barreiras geográficas, elas de alguma maneira estão sendo derrubadas, certo? Nesse sentido, a gente pode pensar que a língua é uma língua estrangeira. E aí eu estou falando da perspectiva, de um cargo em que eu sou lotada na disciplina de língua estrangeira. Isso passa, né? A língua não é neutra, né, Paulo? Você sabe. Isso passa uma ideia de língua característica, né? Uma língua que é outra, uma língua que é estranha, uma língua de alguém que é melhor ou pior do que eu, que é diferente, porque a gente tende a classificar o diferente, né? Mas quando a gente fala a gente pode pensar em uma outra perspectiva, visto que vivemos numa sociedade globalizada, em que a minha ação isolada aqui no Brasil pode, de alguma maneira, afetar alguém ou algo, algum acontecimento do outro lado do mundo. Eu posso mobilizar. Pessoas de fora podem mobilizar ações para, por exemplo, salvar o Pantanal. Isso transforma até a ideia de cidadania, a ideia de sujeito individual, né? Eu começo a agir no mundo, mesmo em um mundo que não é meu, mesmo num país que não é meu, né? A gente tem muitos ativistas estrangeiros aí contribuindo para uma conservação da Amazônia, por exemplo. E aí cabe pensar se esse estrangeiro, é tão outro, assim, é tão diferente de mim. Daí, né, são perspectivas teóricas, mas tem autores que trazem como uma alternativa para esse termo língua estrangeira o uso de língua adicional. Porque a língua adicional, ela não apenas me dá um contato com uma outra cultura, um contato com outros sujeitos, mas também
ela me adiciona novos sentidos, novas visões de mundo e até permite que eu expanda a, a minha ação cidadã, que nós não somos mais cidadãos brasileiros apenas, nós somos cidadãos globais, né? Nós deveríamos pensar como sujeitos que afetam todo o globo. Porém, isso é uma perspectiva teórica, isso é uma forma de se compreender a língua, né? Podemos usar a língua estrangeira, podemos usar a língua adicional, ambas têm sentidos e perspectivas em comum e em outros se diferem, mas cabe uma reflexão aí. O que você acha? Acho muito interessante, língua adicional, língua estrangeira, gostei muito dessa adicionar sentidos às vidas das pessoas. E isso me fez pensar na atuação da língua quanto identidade. E eu queria trazer essa história para você. Como essas línguas todas que vêm, que a gente está passando pela gente nesse globalização enorme que nós estamos vivendo, de que maneira isso afeta a nossa identidade. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela música internacional dos anos 80. Eu sou apaixonado por essa música. Então, faz parte da minha identidade. Então, Sim. Como você vê esse processo, esse movimento? Bom, como eu já mencionei aqui, e acho que você concorda, palavras não são neutras, né? As palavras, elas têm sentido e elas agregam esse sentido, de alguma maneira, à nossa existência. E, bom, quando a gente fala de identidade, a gente está falando de identificações, né? Por exemplo, eu me identifico como mulher. Isso é uma identificação. Eu poderia nascer mulher, porém não me identificar com esse gênero e buscar me aproximar de um gênero com o qual eu me identificasse mais, mas não é o caso. Me identifico como mulher, me identifico com o feminino, elementos do feminino, né? Gosto de maquiagem, gosto de várias coisas que são características ou associadas a um universo tido como feminino, né? Embora tenha outras qualidades que talvez se assemelhem a um universo do masculino. Mas isso não muda o fato de que eu me identifico como mulher. E aí a gente busca uma certa coerência dentro dessa construção. Quando eu me identifico como mulher, eu vou agregar ao meu comportamento, ao meu discurso, determinados tipos de linguagem, determinados acessórios até, certo? Então, a língua ela vai funcionar da mesma maneira, né? Se você tem acesso a outras formas de dizer algo, a outras perspectivas, a outras culturas, você vai se apropriar de determinados valores e comportamentos e tomá-los para si. E aí, quando a gente fala, né, nessa ideia de construção de identidade, que é uma construção de vida, a Priscila de hoje, de 2020, é uma Priscila completamente diferente de uma Priscila de 10 anos atrás. Então, essa identidade ela está sempre se construindo. Quando a gente fala disso, as palavras têm um peso muito grande, né? Se eu falo para você que você é uma pessoa que eu admiro a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de dialogar com jovens, você vai buscar essa coerência, né? Você vai cultivar essa sua identidade, essa característica sua. E aí, quando eu entro em contato com uma nova língua, eu entro em contato com novos modos de ser, porque a gente está imerso em uma cultura brasileira, tende a repetir determinadas características. Não dizem que o brasileiro é muito caloroso, né? Que a gente é muito engraçado, festeiro. É uma possibilidade de ser. Existem outras, né? E às vezes essas outras são interessantes para a minha construção de identidade e eu vou incorporar elas aí ao meu comportamento, ao meu modo de ser, né? De uma maneira consciente ou inconsciente, né? É interessante que a gente faça um trabalho mais crítico para que essa incorporação seja mais consciente. Então, quando eu vou repetindo palavras
vou entrando em contato com essas perspectivas, né? Eu vou me construindo. E aí, uma outra língua pode ajudar com que pode me fazer construir de uma maneira diferente, né? Tem até estudos que vão buscar se você é uma outra persona em uma outra língua. Eu, Priscila, me sinto diferente falando inglês, né? A minha experiência pessoal, eu me sinto muito diferente falando a língua inglesa. Na língua portuguesa é um tom de voz, uma forma de me mexer, é uma forma de dar risada. Agora, na língua inglesa, todos esses modos de ser se alteram de alguma forma, mesmo que ligeiramente. Então... Nossa, Priscila, muito bom conversar com você, tava com saudade. Deixa eu te falar. Ai, também. Eu gostei muito desse... Eu fiquei pensando, sabe, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, então ela mora no Texas. E ela diz muito para mim que o texano é completamente diferente do nova-iorquino. Parece que é outro mundo. E eu fico pensando, sim, a gente assimilando o inglês, o que dessa cultura a gente pega? Será que a gente fica texano ou nova-iorquino? Eu não sei, eu fico pensando essas coisas, sabe? Olha só que interessante, né? A nossa referência de inglês é muito norte-americana. Muito norte-americana. Mas Estados Unidos não é o único país que fala inglês. A gente tem inúmeros países que falam inglês como língua oficial ou língua ou segunda língua, né? Nigéria, Inglaterra já é um grande centro também tomado como referência, mas tem Jamaica, tem vários países que a gente pode pensar que são culturas completamente diferentes do que os filmes de Hollywood nos vendem também, né? E aí essa importação cultural também cria certas visões, né, dessas línguas e das identidades que essas línguas constroem. Fantástico, fantástico. E como você falou de crítica, em ensino de língua portuguesa, nós temos o letramento, inclusive o letramento crítico. Eu queria saber se a gente pode trazer esse letramento crítico para o ensino de língua adicional ou estrangeira. Aliás, podia explicar um pouco para o nosso público o que seria letramento crítico? Claro. Então, essa ideia é ter em mente que a palavra, ela comunica, e ela comunica coisas que, às vezes, se a gente ficar só na superfície do sentido, naturalizamos, nos apropriamos de ideologias com as quais não necessariamente concordamos, por exemplo, né? O que tá por trás, por exemplo, de dizer, Paulo, que o Brasil foi descoberto, isso transmite uma ideia, e dizer que o Brasil foi invadido transmite outra ideia. Uma simples escolha de palavras vai trazer ideologias completamente diferentes. Isso acontece o tempo todo. Nós utilizamos essas escolhas de palavra para comunicar os nossos valores e as nossas ideologias. Letramento crítico, creio eu que tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, porque são teorias que se constroem, né, parte muito do Paulo Freire, que também foi uma teoria muito apropriada lá fora, né? Tem muita gente que critica Paulo Freire, mas Paulo Freire eu acho que é o estudioso brasileiro mais lido em universidades estrangeiras. Não existe questionamento sobre o legado de Paulo Freire. Talvez exista, né? Na ciência existem conflitos de teoria, sim, sempre. Mas Paulo Freire é valorizado lá fora também. E o que ele e outros estudiosos, né, de um letramento crítico, outros professores que se propõem a construir um letramento crítico dizem é ir além do sentido, fazer com que o aprendiz entenda a diferença entre usar o léxico, né, o vocabulário, descobriu e invadiu. Porque se eu entendo essa escolha como uma aleatoriedade, para mim eu vou compreender o que está sendo dito, mas eu vou estar me apropriando de algo, né, de uma verdade
que favorece determinados grupos e que mantém determinados grupos em posição de poder em relação a outros grupos determinados, né? E aí eu acho que o indígena tá errado, demarcação de terras para indígena, porque que eles querem mais terra, né? Para que eles querem mais terra? Se eles foram desapropriados das próprias terras, né? Se a terra foi descoberta, a terra é nossa, é do homem branco. Então tá tudo bem desapropriá-los, né? Agora, se eu entendo que isso foi uma invasão, aí eu já entendo que existe um direito que foi violado e que deve ser historicamente reparado, né? E aí, bom, isso, né, entender essas nuances de sentido que carregam ideologias e que fazem a manutenção da posição de poder de determinados grupos, fazer o estudante perceber isso é uma forma de letrar criticamente, preparar ele para uma leitura crítica de mundo. Dentro da língua inglesa, isso também acontece. Como eu mencionei, quando a gente fala em língua inglesa, a gente pensa em Estados Unidos e Inglaterra. E aí, quando você leva para o estudante um filme, uma música, ou um stand-up, ou qualquer outro tipo de material que não seja desse centro de poder, o que o estudante vai dizer? Esse inglês é feio, esse inglês está errado. O inglês norte-americano, nova-iorquino ou dos grandes centros é bonito, mas o inglês indiano é feio. Então, isso está carregado de uma determinada ideologia. Fazer o meu estudante ler criticamente a língua é entender que existem diferentes sotaques, porque o inglês não é uma propriedade de nenhum país. Ou até mesmo vender a ideia de que você, brasileiro, Paulo, Paulo, eu vou te dar um curso de inglês e você vai sair falando desse curso como um nativo. Você nunca vai falar como um nativo, você não é nativo e não tem por que querer ser. Quando eu entendo que a língua é uma forma de atuar no mundo, eu abandono essa necessidade de ser igual ao outro, de ser igual àquele que tem poder, ou até de legitimar o poder daquele outro. Porque quando eu tento ser parecida com o britânico, ou quando eu tento ser parecida com o norte-americano, eu estou dizendo que a posição de poder dele tá ok, que ele tem que estar naquele lugar, que é o ser desejado, que é o ser almejado. Então é importante que eu me dispa, né, dessas ideologias que foram vendidas durante anos e anos e anos em cursos de língua, para que eu entenda que eu vou me apropriar dessa língua e nós vamos falar ela com o nosso sotaquezinho brasileiro, que é lindo também, né? E aprender essa língua vai permitir que eu atue em diferentes espaços dentro da sociedade. Então isso é muito empoderador, certo? Entender também que a língua não é simplesmente uma combinação de um monte de regras gramaticais. Porque as regras gramaticais não dão conta de entender essas diferenças, as ideologias que circulam nos discursos. Então, a língua é algo muito, muito amplo. Eu preciso entender essa riqueza da língua para que eu possa ter liberdade para utilizá-la. E valorizar ela como um ser, talvez, né? Um instrumento de empoderamento e de atuação no mundo, de existência, uma possibilidade de existir em diferentes espaços. Nossa, muito interessante essas perspectivas que você trouxe, de visão diferente. Eu nunca tinha ouvido essa questão do descoberto o Brasil, invadido o Brasil. Realmente muda completamente a perspectiva. Então, realmente é muito interessante. Eu gostei muito. Daria uma outra live só sobre letramento crítico. Deixa eu pensar aqui. Vamos encomendar. Já tá convidada. Eu fiquei pensando aqui sobre métodos de ensino. Vamos falar um pouquinho sobre métodos de ensino.
se existem métodos principais de ensino de língua, ou que você... Aí daria um carretel de coisa para falar, mas... Ou existe algum método de ensino de língua mais eficiente ou menos eficiente? Existe isso? Olha, tem tantos métodos quanto professores. Uau. Porque cada professor vai adaptar um determinado método a uma diferente maneira, né, de aplicar ele em sala de aula. Mas a gente tem algumas visões de língua que vão influenciar a forma como eu ensino essa língua. Então, Paulo, vamos dar uma viajada para o passado nas perspectivas de estudos de língua. A primeira perspectiva que nós tínhamos, a primeira descrição de língua que existiu foi gramatical. Quando começou-se a pensar sobre a língua, porque a língua é uma coisa muito dada, né? Eu falo, então eu já sei tudo que eu tenho que saber. Por isso que a gente às vezes é tão subestimado. Mas a coisa o buraco é bem mais profundo. A primeira perspectiva e estudo que existia sobre a língua era gramatical. E aí evoluiu um pouquinho essa perspectiva e foi para uma visão de sistema, que é a ideia do Saussure, né? E essa visão de sistema, embora se afastasse um pouco da prescrição gramatical, do dizer como tem que ser, e fosse para uma descrição da estrutura da língua, que é diferente da fala, do uso que da língua se faz, né? A língua é o ideal. A língua talvez não existe com toda a perfeição que nós imaginamos que ela exista. E aí essa visão da língua como um elemento, como algo que tem uma gramática, que tem que ser respeitada, porque afinal essa língua tem que ser preservada de uma determinada forma. A gente tem, ainda até hoje, acredito, uma visão bastante conservadora da língua. Acaba influenciando, acaba direcionando o olhar pedagógico para esse sistema que tem que ser ensinado dentro dessas regras como uma forma de preservar esse estado da língua, esse estado ideal. Né? Imagina que eu vou ensinar para o meu estudante que nosso foi tá certo, né? Por mais que isso comunique. Isso seria inadmissível dentro de uma perspectiva que é mais estrutural, que valoriza mais a gramática do que o próprio sentido. Né? Então, a gente tem aí algumas abordagens que são bastante estruturalistas, escolas que vão repetir as estruturas gramaticais e derivar delas outras estruturas semelhantes. Por exemplo, hello, what's your name? Né? Qual é o seu nome? What's her name? Qual é o nome dela? What's his name? Qual é o nome dele? Então, eu tenho uma repetição de uma estrutura que está dada e aí eu vou trocando pequenos elementos para poder me comunicar. Funciona, né? Funciona. Mas isso sozinho não faz um falante crítico. Daí nós vamos um pouquinho mais adiante na história dos estudos linguísticos, temos a ideia da língua como uma ideia funcionalista da língua. Ou seja, a língua é utilizada com determinadas funções. Função conativa, função poética. E aí, essa ideia funcionalista começa a observar um pouco mais o meu objetivo com aquela língua. E aí já surgem abordagens mais comunicativas, que vamos fazer o estudante falar mais a fim de atingir determinados objetivos. Então essa aí já é uma outra linha que já abandona um pouco aquela ideia do gramático, aquela ideia do tem que falar corretamente, senão está errado, e deixa o aprendiz um pouco mais livre para falar.
E aí nós temos, posteriormente, que é o paradigma, que é a visão mais vigente da língua dentro da academia, né? Sei que a academia, as discussões da academia nem sempre chegam aí ao grande público, mas é importante que a gente popularize e divulgue isso, que é a visão da língua como um veículo de discursos, né? Ver a língua como a materialização do discurso. Isso já muda completamente o olhar sobre ela, porque aí eu entendo que o discurso é um conjunto de palavras e frases que vai veicular ideias e valores. E esse conjunto, dizer que eu atirei o pau no gato, não é neutro, né? Isso vai naturalizar ou não, talvez até escandalizar, mas vai trazer determinadas ideologias aí por trás. Para ser, né, para fazer uma citação bem boba, assim, mas o que vem à mente agora. Então, essa visão de discurso já pensa no aprendiz como alguém um pouco mais empoderado, já busca um aprendiz mais empoderado e já se despe de uma preocupação excessiva com normas gramaticais, porque o propósito fundamental é a comunicação e é a atuação desse sujeito aprendiz nesse mundo que é globalizado e que exige uma cidadania global, uma participação em todas um contato com outras culturas. Então, essa visão de discurso já me traz aí, já me leva a problematizar até, Paulo, quais são as imagens que são utilizadas no livro didático, né? Porque aquilo lá também é uma parte importante do discurso. Então, a gente tem uma preocupação com não apenas com o conjunto que está sendo construído em termos de discurso. Tá tudo bem daí? Eu não sei, começou a dar uma falhadinha na sua imagem, não sei se vocês estão me ouvindo. Ouvindo perfeitamente. Às vezes a imagem para um pouco, mas a voz está beleza. E você ampliou. Ótimo. Todos esses métodos e essas formas de olhar a linguagem, o ensino de língua. Eu viajei realmente naqueles cursos de inglês de antigamente e os de hoje, como mudou. Eu não vou citar nomes aqui, né? Por questão da live. A gente vê a diferenciação, a questão ideológica, os cursos que trazem assim, um inglês empresarial, para o camarada ver com temáticas empresariais, eu não posso falar o nome aqui, mas exatamente, cursos que trazem determinada propensão mais gramatical. Então, foi ótimo, eu abri a minha mente demais em cima dessa questão. Justamente por isso, eu gostaria de trazer uma polêmicazinha, a primeira polêmicazinha para a gente poder conversar, que é o seguinte. O que você pensa desses métodos de ensino de inglês super rápido, sabe? Que eles falam que é super fácil. Eles invadem assim, a nossa timeline das nossas redes sociais, assim, você não sabe aprender inglês, agora eu vou te ensinar num método revolucionário. O que você, professora Priscila de inglês, pensa sobre isso? Olha, terreno cheio de perigo aí, né? Vamos pisar em ovos para falar. Mas o que eu penso, né? Nós vivemos numa sociedade que adora um shake emagrecedor, adora um resultado rápido, mas não gosta de ir na academia, trabalhar duro para conquistar a saúde. Então, é uma questão de esse mundo rápido, em que tudo é para ontem, gera essa ansiedade no sujeito de que tudo tem que ser rápido e instantâneo, como se eu pudesse tomar um suco aqui, ó. Hello, Paulo, how are you? Nossa, aprendi inglês, né? Como se isso fosse possível, abrir a cabeça de alguém e colocar conhecimento lá dentro. Bom, eu acho que a gente
perdeu de vista a ideia do prazer em aprender as coisas, né? É legal você perder peso, talvez, com um shake emagrecedor que você substitui seu jantar, talvez, não sei, não tenho essa experiência, mas talvez seja legal você ter o seu objetivo bem rápido, cumprido bem rápido. Mas quando eu tenho muita pressa para alcançar um determinado objetivo, aí vai ter algum tipo de problema lá na base, né? Posso emagrecer, mas talvez daqui a 2 meses eu vou ter uma compulsão, porque eu fiquei 3 meses sem jantar, e aí toda vez que eu vejo uma comida gostosa, eu como triplo. Então, o mesmo acontece com o ensino. A gente precisa entender que tudo nessa vida, toda construção é processual, tudo é processo. Tem um poema que eu gosto muito da Rupi Kaur, que é uma poetisa indiana-canadense, que fala: "You do not just wake up and become the butterfly, growth is a process." Que é você não só não acorda de repente e se transforma na borboleta. Crescer é um processo. Aprender língua é um processo. Uau. Se você não trabalhar para aprender, para se apropriar daquele vocabulário, você vai se apropriar daquilo de uma forma muito rasa. E aí você vai ter problemas de comunicação. E aí você vai mastigar e engolir ideologias que você não concorda e vai continuar disseminando e contribuindo para que você esteja numa posição de subalternidade sempre. Né? Aquele alimentando determinadas, até desvalorização de si, né? Então, existe a possibilidade de você ficar nativo em 2 meses? Em um contexto de imersão, Paulo, onde você vai para um lugar onde só se fala aquela língua, onde você vê placa, você vê televisão, você ouve rádio, você quer uma informação sobre chegar num determinado restaurante, tem que ser naquela língua, ouvindo e falando, talvez você saia de um nível muito zero ou muito básico para um nível de fluência em que depende da sua percepção do que é fluência para você, isso também é importante. Você começa a se comunicar com uma certa fluência, uma certa fluidez. Não tem problemas para essa comunicação. Mas agora, um curso de internet em que você ouve um professor falando durante 2 horas, e aí você vai fazer uma série de exercícios e preencher uma série de lacunas com regras gramaticais, olha, eu acho que é pedir por um milagre, né? Eu acho que é, no mínimo, inocente você acreditar que com pouco trabalho você vai ter muito resultado. Pode ser que ninguém não vende falar que se você estudar 30 minutos de inglês durante todos os dias da sua vida, você vai ficar fluente em 2 anos. Não vende isso, o processo não vende. As pessoas gostam de coisas prontas, mas as coisas prontas, elas são frágeis. Os resultados muito rápidos, eles são frágeis. E aí vai gerar algum problema na base e talvez, né, isso depende também do seu objetivo como aprendiz, e quando a gente está falando de aprendizagem de língua, é muito importante que a gente tenha em mente o nosso objetivo. Eu quero inglês só para negócios, legal, então eu vou buscar um curso voltado para isso. Não tem nada demais com isso. Mas eu preciso entender, né, que tipo de ideia esse curso está incutindo na minha cabeça também. Né? Quais as ideologias que esse curso está veiculando, né? Tá alimentando que eu tenho que ter um inglês perfeito, ou tá alimentando que eu tenho que negociar, que eu tenho que falar, que eu sou brasileiro e tudo bem ser brasileiro, eu tenho essa identidade, tenho que cultivar essa identidade, mas eu preciso aprender a negociar com esse outro sujeito, pensando como ele pensa, entendendo a cultura dele, para que eu não o desrespeite, para que eu não seja também mecânico, né? O meu inglês não seja mecânico. Então, ter esse objetivo em mente vai me ajudar muito na escolha do curso. Milagre não existe. Se algum curso está vendendo que você vai ficar fluente do dia para a noite,
é desonesto, porque trabalho duro, a gente precisa de trabalho duro, né? Tem aquela frase, né, que o trabalho duro bate o talento quando o talento não trabalha duro. Então, não interessa quanto tempo esse curso está oferecendo aí para você ficar fluente. Isso não vai vir de forma passiva. Aliás, a gente só aprende para a gente se apropriar de fato de um conhecimento, seja de língua, seja de como fazer um crochê. A gente só aprende quando a gente assiste muito, a gente tem muito input, né, que é o colocar para dentro, e a gente também tem o output, que é o colocar para fora, o praticar. Então, isso é trabalhoso, né? Eu imergir nessa língua e produzir conteúdo nessa língua é trabalhoso, cansativo. Tem dia que eu não vou querer sentar na frente do meu computador durante 30 minutos para estudar. Mas se o meu objetivo é falar fluentemente, entender as nuances de sentido da língua, é o que eu tenho que fazer para isso. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com esses shakes instantâneos do saber aí, porque é perigoso, né? Ou talvez eles não entreguem de fato o que a gente precisa. Eu vou colocar essa frase na minha timeline. Shakes do conhecimento. Muito legal. Dessa relação que você fez. A professora Jessie perguntou aqui pra gente na live. Obrigado, professora, pela participação. Ela pergunta para você assim, e esses aplicativos, é possível aprender? Ah, os aplicativos, que legal. É uma pergunta bem interessante. Olha, eles são uma ferramenta para você estar em contato com a língua todos os dias. Então, são uma ferramenta. Sozinhos, talvez você não consiga construir uma base sólida de construção de vocabulário, de apropriação de línguas. Mas eles são uma ferramenta muito boa para você começar a praticar, né? Porque você está ali no celular, você está fazendo nada, né? Zapeando, mexendo no Insta, assim. Vou fazer uma lição. 15 minutos você esteve engajado naquela lição. Então, isso vai te levar à prática. Mas sozinho, acredito eu, professora Priscila, que não dá conta de tudo que você tem que saber para se expressar com uma qualidade. Porque a gente precisa de uma organização, de um método de estudos, né? Por isso que o trabalho do professor é tão importante, Paulo. Tem muito conteúdo gratuito de inglês na internet, tem muito conteúdo. A Karina, que você encontrou no evento do YouTube, o Gavin produz um material excelente. Tem o English Black Friday, para quem gosta do sotaque do Black English americano, né? Então, tem materiais excelentes. Só que engraçado que isso não altera a quantidade de pessoas fluentes. Por quê? Porque o conteúdo está solto. Um dia a Karina vai falar sobre o passado, no outro dia ela vai falar sobre os verbos, os phrases. O conhecimento ele não está amarrado, ele não se conecta em uma coisa. Por isso que o trabalho do professor é importante, para fazer essa curadoria. O que você precisa saber hoje que vai se conectar com o que você vai aprender amanhã e na semana que vem e na outra semana, para que daqui a 6 meses você consiga se apresentar de uma forma rica, ou ler um texto de uma forma rica, ou, sei lá, né, se apropriar dessa língua de fato. Então, é uma ferramenta importante que serve para você estar imerso, se manter imerso dentro desse universo da língua, mas sozinho não acredito que seja suficiente, assim como os vários vídeos do YouTube de que tem muitos likes, muitos seguidores, mas que não necessariamente fazem excelentes falantes. Olha, eu acho muito importante que você falou, deixou gravado aqui nessa live, sabe, Priscila? Você é uma professora de inglês, uma estudiosa de linguística,
Eu acho que isso vai ser muito importante para todos que vão live depois entenderem que não há shakes milagrosos, né? E foi uma dica para mim também fazer exercício que eu estou precisando também. Não tem milagre. É bom para a cabeça. Nós estamos, olha como é que passa rápido. Nós estamos caminhando já para o final da live. O Instagram corta a gente. Eu tenho uma porção de perguntas que eu queria fazer para você ainda e não deu. Então, por um lado, não deu para fazer, por outro, eu posso deixar o convite, que é a parte boa, deixar o convite para a gente continuar esse bate-papo em outra live sobre ensino de língua, se você aceitar. Então, já deixa o convite. Claro. E vai ser um prazer te encontrar de novo. Oh, prazer é todo meu, prazer é todo meu. Então, o que acontece? E a Priscila é minha amiga, pessoal, minha irmã, eu tenho ela no meu coração, além de ser uma excelente profissional, uma excelente professora e uma estudiosa apaixonada pela língua. Isso é muito importante, pelo discurso e tudo mais. Priscila, muito obrigado pela sua presença aqui e fica à vontade de deixar uma mensagem para as pessoas, por exemplo, dicas para elas aprenderem inglês. Fica à vontade para dar uma mensagem final aí. Ó, tem um tanto de depoimento bonito aqui de pessoas que estão escrevendo para você também, ó, mandando carinho. Obrigada, Paulo. Nossa, é muito feliz assim saber que essa nossa amizade persiste já há tanto tempo, né? Parceria mesmo, desde o mestrado. Nossa amizade foi muito importante para a gente se manter firme. E eu fico muito feliz de ver o seu canal. Eu maratono direto, coloco os vídeos para a gente dialogar aí enquanto estou fazendo as minhas coisas. E agradeço a presença da minha família, dos meus amigos, dos caminhantes e os depoimentos positivos daí. Bom, mensagem final é estudem. Estudar, aprender é um processo muito gostoso. Você medir, eu estou há 9 anos na minha luta de aprender inglês e eu não estou pronta. Eu falo para os meus estudantes que eu ainda não sei tudo que eu preciso saber, eu ainda tenho muitas falhas na minha aprendizagem. Eu fui uma pessoa que aprendeu sozinha, com muitos vídeos do YouTube, apesar da faculdade de letra, a gente não ensina a língua, te ensina a ensinar a língua, então não vão enganados. Mas é possível a gente aprender sozinho ou com um professor, traçando um plano de estudos, né, seguindo uma metodologia de estudos ou de ensino proposta por um profissional. E falem, pratiquem, né, ousem. A língua é uma coisa fantástica que a gente vai construindo o vocabulário dia a dia, é devagarzinho que a gente vai aprendendo mesmo. Então, não tenham vergonha de falar, não peça desculpas pelo seu broken English. Às vezes a gente pede desculpas pelo nosso broken English para uma pessoa de outro país que nem outra língua fala, né? E às vezes a gente aplaude, acha lindo um estrangeiro ou uma pessoa de outro país falando português com sotaque, só que a gente tem vergonha de ter o nosso sotaque quando a gente vai falar o nosso inglês ou o nosso espanhol. Então, a gente precisa valorizar quem somos, nós viemos desse espaço, a gente não precisa se despir de Brasil para falar uma outra língua, para adicionar uma outra língua ao nosso repertório e ampliar a nossa possibilidade de participação nesse mundo, na cultura aí global. Então, ousem, arrisquem, falem e curtam o processo de construir um vocabulário, de se apropriar de uma língua que traz junto uma cultura e uma infinidade de possibilidades de ser. Acho que é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Que bom que isso ficou gravado para que a gente possa ver essa mensagem sempre. Então, Caminhantes da Linguagem, tivemos hoje aqui com a Priscila Lima, uma amiga muito querida minha, que é essa estudiosa fantástica da língua, e foi um prazer imenso ter ela aqui conosco. E para quem depois está chegando, eu vi que tem gente chegando no finalzinho, fica tranquilo que eu vou deixar gravado aqui no Instagram, no IGTV, essa live, tá bom? E Priscila, olha, muito obrigado, um grande abraço para você e até a próxima live, hein? Nós dois de novo, tá bom?
Com certeza, vai ser um imenso prazer. Eu que agradeço o convite e a sua companhia nessa tarde maravilhosa. Beijão. Tchau, tchau, Pri. Beijo, tchau. Tchau, gente. Obrigada.